Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Vendedor Tubarão. E minha primeira convidada, Glécia Lima, minha líder, minha mentora, uma pessoa muito importante na minha trajetória, então nada mais justo do que ser ela a primeira convidada. Obrigado, Glécia, por aceitar meu convite. Lucas, eu que agradeço. Estou feliz e emocionada de estar aqui nesse momento tão especial, né? Dessa ousada jornada que você está traçando. E eu fico muito feliz de receber esse convite, porque é uma história longa, né? Nós estamos juntos desde 2007, que eu te acompanho. Eu tinha 22 anos. 22 aninhos, gente, era o meu filhote. Continua sendo. E uma coisa muito legal é porque quando as pessoas olham para você hoje, com o sucesso que você atingiu, com os resultados que você tem, com a tua empresa crescendo, né, na velocidade, da forma como está, as pessoas olham e falam assim, nossa, talvez pode olhar e falar, que cara de sorte, né? Acertou, né? E eu que te acompanho desde 2007, eu sei dos desafios que você passou, de tudo que você trilhou, de tudo que você buscou para chegar onde você chegou. Então, sim, é merecido o seu sucesso, né? Eu sei disso, fico muito feliz de fazer parte dessa história. Muito obrigado. Obrigada. E eu era estudante de Direito, me formei em Direito, nada a ver. Também não sei, gente, pra que ele fez Direito, mas tudo bem. Mamãe. Ele era vendedor desde sempre. Se bem que advogados também precisam saber vender, né? Na verdade, todo mundo precisa saber vender, né, Glécia? É verdade. Você se lembra como que foi a nossa aproximação? Como é que foi o dia que você me vendeu? O nosso início desse relacionamento? Eu não lembro dos detalhes, né? Mas uma coisa que eu lembro muito, Lucas, é da sua característica de aprendiz. Você chegou desde o primeiro momento para mim com muita vontade de aprender. Você já era bom, você achava que não sabia vender. Você era muito bom. E aí eu acredito que isso fez toda a diferença, porque, tá bom, o treinamento, as ferramentas, o que eu fui trazendo para você te agregou sim, mas só funcionou porque você estava com muita sede, com muita vontade de fazer diferente, de melhorar seus resultados, né? Então isso foi muito legal. E uma coisa que me lembro muito, que me marcou muito, é o quanto você não anda sozinho. Não sei se você se lembra, né? Quando você começou a fazer o treinamento, começou a ter resultados, daí a pouco, gente, a sala lotou. Eram todos amigos do Lucas. Você começou a levar todos os seus amigos. E isso é uma característica maravilhosa que você tem e que é rara, né? A pessoa que está crescendo e que quer levar outras pessoas juntos. Então, eu vejo o seguinte, as grandes pessoas do mundo, elas não cresceram sozinhas. E você é grande por isso, né? Você é inteligente, você é competente, mas você está sempre trazendo as pessoas para perto de você. Isso foi uma coisa que me marcou muito. A importância de transbordar, né, Glécia? Não podemos represar conhecimento para nós, nem coisas boas só pra gente. A gente tem que compartilhar. E tem uma história legal que você se lembra, que foi a vez que eu vendi meu carro para investir na empresa. Como é que foi isso? Conta. Muito legal. Eu lembro que você trabalhava na empresa do teu pai, não é? E aí a empresa tava meio travada, né? A coisa tava ali, tava no vermelho, patinando, e você poderia muito bem ter desistido, né? Falar, vou fazer outra coisa. Mas ao invés disso, você pegou o seu carro, que era o carro de ir pra balada, gente! Olha só, pegou o carro, vendeu e investiu tudo em equipamentos, né? E isso fez com que a empresa deslanchasse, com que os negócios deslanchassem, e isso fosse aumentando, né? E começou a aumentar os resultados da empresa. Então eu vejo que ali, aos 22 anos, você já tinha uma visão muito empreendedora, que é muito legal. Legal. E curioso, depois que eu vendi o carro, que eu tive que andar numa viatura, praticamente uma viatura, que era uma empresa de segurança, e eu ia pra festa, Giroflex, faculdade, naquela viatura. Era meu carro, né? Mas o empreendedor não tem que ter vergonha de nada. Então eu tinha, na verdade, orgulho daquilo, né? Tudo era o momento que você estava vivenciando. Né? E outro fato que eu me lembro também da nossa história foi quando eu quebrei meu braço no último módulo do treinamento. Você lembra que a gente tinha que dramatizar? Aí eu cheguei no outro dia com gesso, o pessoal achou que era parte da dramatização. Gente, uma coisa que, outra característica sua, você é muito criativo, né? E a turma foi percebendo isso, lógico, no decorrer do treinamento. As suas apresentações eram muito diferentes e tal. Então, quando você chegou com aquele braço engessado, ninguém tinha dúvidas que aquilo era parte da sua apresentação. Não, engessou esse braço aí para poder fazer a apresentação. Legal que depois com o braço quebrado, ao invés de me colocar numa posição de vítima
e ficar de atestado, de cama, uma semana depois eu aproveitei o braço quebrado para ser um argumento de quebra-gelo. Para chegar a abordar alguém com o braço quebrado, falei assim, o que esse cara tá fazendo com o braço quebrado, querendo vender algo? Era assunto para iniciar uma venda. Então eu queria aproveitar isso para saber quais são as técnicas ou então os conselhos para se quebrar o gelo numa primeira abordagem. Muito bacana essa pergunta, Lucas, porque é muito comum, a gente sabe, né? O cara vai lá, faz o cursinho de vendas lá na internet, né? Aquele cursinho básico ali, e aí ele aprende que, quando você chegar para visitar o cliente, procure alguma coisa no ambiente, na sala, para você elogiar. Gente, por favor, isso é tão ultrapassado, porque isso é tão batido, o comprador, o cliente, ele está cansado de saber disso, né? Sim. E eu tenho um caso muito interessante de um cliente meu em Goiânia. Um dia eu cheguei na empresa e aí tinha um quadro enorme de um manga larga atrás da mesa dele, assim, né? Eu falei, puxa vida, desde quando essa pessoa passou a gostar de cavalo? É o cara mais urbano que eu conheço. Aí eu falei pra ele, desde quando você passou a gostar de cavalo? Aí ele falou, não, isso aí é pra pegar vendedor despreparado. Eu falei, como assim? Ele falou, todo vendedor que chega aqui, ele vai logo elogiando o meu cavalo e começa a fazer perguntas sobre o meu cavalo. Ele fala, não, eu detesto cavalo, eu sou super urbano. E aí eu já quebro as pernas do cara logo de início. Então, isso não é um quebra-gelo, né? Se você quer elogiar, elogie algo que realmente seja relevante, uma informação bacana que você tenha da empresa, né? Algo que você percebeu no funcionamento da empresa. Isso é uma forma de você quebrar um gelo, né? Faça alguma pergunta que desperte, né, a curiosidade do cliente. Surpreenda. Então, o que eu posso fazer que esse cliente não está esperando que eu faça? E aí você sai da vala comum. Porque imagina, um comprador, quantos vendedores ele recebe num dia? Né? Quantas propostas, quantas pessoas querem abordá-lo? Então, se você chegar e fazer aquilo que todo mundo faz, você é apenas mais um. Né? Então... E você, Glécia, quando que você se assumiu que você era uma vendedora? Porque eu acredito que sempre foi vendedorazinha, desde pequenininha. Mas quando você falou assim, não, eu sou vendedora, eu vou pra cima. Foi em 1997, quando eu morava em Goiânia ainda, né? E aí eu fui convidada para ser consultora de vendas pela Dale Carnegie, né? Então eu tinha que vender os treinamentos, então eu tinha que vender uma ideia e não era um produto barato, né? E a partir dali eu comecei a ver que eu era muito boa vendedora. Mas antes eu não me achava uma boa vendedora. Eu falava assim, eu vendo porque eu sou boa de relacionamento. E aí eu entendi que ser bom de relacionamento é uma característica fundamental para ser um bom vendedor, né? Então acho que a minha trajetória começou lá em 97 mesmo, né? Nesse período que eu fui ser consultora. Bacana. E aí de lá para cá, né? Não parei mais. Parou né? mais. Agora e eu sou apaixonada. E agora eu dou os treinamentos de vendas. Maravilhoso. Tem 10 princípios no livro, que são os 10 mandamentos do novo vendedor. E aí o princípio número 1, que é a venda é transferência de certeza. De onde que vem essa certeza? Como é que eu posso transferir mais certeza quando eu estiver fazendo uma venda de valor? Primeiro, eu preciso conhecer muito o meu produto, né? Se você não conhece o que você está vendendo, eu falo que ainda mais nos tempos atuais, onde a informação chega com muita facilidade, o cliente é muito bem informado, todo vendedor sabe disso, né? E é muito triste quando o cliente sabe mais do produto do que o próprio vendedor. Esse é um primeiro passo, né? Outra coisa, seja um colecionador de cases de sucesso. Com certeza. Né? Escute os seus clientes. Então, quantas pessoas, eu falo muito isso nos treinamentos de vendas, vá visitar o seu cliente que já comprou de você, que está satisfeito com o seu trabalho, pergunta para ele, por que você fechou o negócio comigo? Né? Que resultados você vem tendo com o meu trabalho? Você recomendaria o meu trabalho para alguém? Por que você recomendaria? O que você diria se alguém perguntasse a meu respeito? Porque nessa hora, além de você colher um depoimento maravilhoso do teu cliente, você tem
cases para na hora que eu estiver na frente de um novo cliente, ao invés de simplesmente ficar falando do meu produto, eu vou falar do quê? Dos resultados, do que eu tenho proporcionado para outros clientes, para outras empresas. Isso é muito mais interessante. Eu vejo muito vendedor ainda vem com aquela abordagem, porque nós temos tantos anos de mercado, porque nós ganhamos não sei o quê. O cliente vai olhar e falar, bom para você. E eu? Ganho o que com isso, né? Então, eu acho que a certeza, ela vem muito dessa segurança, assim. Eu compraria o que eu vendo? E um outro ponto, Lucas, que eu vejo, as pessoas, às vezes, ainda têm uma ideia muito errada sobre ser vendedor. Ainda existe um preconceito. Existe. Né? Porque, até algum tempo atrás, o vendedor era o cara que tinha tentado tudo na vida, não deu certo em nada, ele ia ser vendedor. É verdade. Não é? Sim. Hoje eu acredito que isso está mudando, os profissionais estão realmente se profissionalizando e é simples, eu falo, se você quer saber, quer mudar esse mindset, né? O que você precisa pensar? O que eu estou vendendo é bom? O que eu estou entregando é bom? Então nada mais justo que alguém me pague por ele. Com certeza. Se o Lucas precisa de uma coisa que eu tenho, que eu posso resolver um problema, que eu posso resolver uma dor, tá tudo certo. Ele vai me pagar por isso. E isso é venda. Então, eu acredito que ter essa certeza de que seu produto é bom, confiar naquilo que você vende, ajuda muito nesse processo. Perfeito. Princípio 2, o não é maioria. Como é que você lida com o não e o que você me diz desse princípio? Ai, delícia, né? Ninguém gosta de ouvir não, vamos ser sinceros. Né? Ninguém. Se a gente pudesse, a gente ouviria sim todas as vezes, mas é o que você falou, né? Conforme o princípio, o não é maioria. Então eu acredito que a primeira coisa é entender que quando você recebe um não do cliente, o não é pra você, não é pessoal. Perfeito. Porque ainda tem gente que aí se sente rejeitado, né? Sofre, né? Não, gente, o cliente, por algum motivo, ele disse não para o teu produto, para o teu serviço. Outra coisa, o não é definitivo. Né? A gente fala assim, não por enquanto. Então eu sou muito assim, se eu recebo não de um cliente, eu falo, o que faltou? Sim. Eu não fico, né? Não saio de lá revoltada. Porque o cara... Porque... Você insiste? Depende. Na hora certa. Isso Tem aí. horas que a gente precisa ter o bom senso, saber a hora de tirar o time de campo e a hora de voltar. Né? Mas eu sempre vejo o não, ele não é definitivo. Isso aí. Né? Tudo depende do momento. E quando a gente recebe um não do cliente, é um bom exercício para nós como vendedores pararmos e pensarmos o seguinte, o que eu poderia ter feito de diferente para conseguir o sim? O que faltou no meu processo de vendas, porque venda é um processo, né? Tem um passo a passo que eu preciso seguir. Quando eu tenho essa clareza, eu volto no meu processo e avalio onde foi que eu deixei a desejar no meu processo de vendas, que o cliente não se convenceu, que o cliente optou de comprar de outra pessoa. Mas nem sempre é o seu argumento de venda também que foi falho. Às vezes ele não está no tempo, ou então ele não tem condição de comprar porque alguma circunstância alheia não permite isso. Por exemplo, se você fosse um vendedor de automóveis de luxo nesse momento, eu quero muito ter uma Mercedes GLE. Olha, combina comigo, Glé, não combina? Mas nesse momento eu teria que te dizer não. Isso aí. É um ainda não. É um ainda não. Nesse momento ela ainda não cabe no meu orçamento. Com certeza. E essa alegria, esse sorriso, qual que é a importância do vendedor ter um entusiasmo dentro de si? Só existe uma coisa mais contagiante do que o entusiasmo, Lucas. A falta dele. Então eu acredito o seguinte, que primeiro, quando a gente acorda de manhã, eu não consigo entender como é que alguém pode acordar de mau humor. A menos que ganhou mais um dia de vida. Ganhou mais um dia de vida, tá com saúde, tá respirando, tá tudo bem. Certo. É lógico, é diferente. Você teve uma noite mal dormida, você passou mal, alguém da sua família, você tava com um filho doente, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, você não acordar bem, por isso, né, te aconteceu alguma coisa ali, ok. Mas fora isso, eu falo, primeiro é a gratidão, né? É ser grato por tudo que você tem nas suas mãos. Então, eu lembro que uma vez eu vi uma frase assim, imagine o que ficaria na sua vida aquilo que você agradeceu. Então, ou seja, se você perdesse tudo aquilo que você se esqueceu de agradecer. Uau. Isso para mim foi muito forte.
porque é isso, né? Então eu acredito que o meu entusiasmo, ele é genuíno. Incomoda, tá? Às vezes as pessoas falam assim, mas será que isso é verdadeiro? Já tive problemas por causa disso. Tá tudo bem, cada um tem o seu momento. Mas eu acredito que o entusiasmo, primeiro, ele é fundamental para a venda, Sim. porque o entusiasmo, ele é contagiante. Lógico, você vai dosar, dependendo do público, do cliente, o rapport, né? Eu falo muito, por exemplo, quando eu vou dar um treinamento para uma equipe de vendas, a minha energia, a minha abordagem, a minha comunicação, até a maneira de me vestir é uma. Eu vou dar um treinamento, por exemplo, lá em Brasília, como eu já dei treinamento lá no Tribunal de Justiça, estou trabalhando com juízes, né, com pessoal de outro nível, de outro nicho, a minha linguagem é diferente, mas nem por isso eu preciso deixar de ter entusiasmo. O entusiasmo, para mim, ele é uma chave para o vendedor. Concordo. E a gente, continuando do não é maioria, tomou um não provisório. O que você faz? Qual é o conselho, a dica que você dá para os vendedores? Aquecer, manter esse lead quente, sem ser chata. Sem ser chata. Excelente. Olha, eu sempre me lembro de um grande psicólogo, um grande filósofo que existiu há muitos anos atrás, chamado William James. William James dizia o seguinte: a maior ânsia do ser humano é o desejo de se sentir importante. Então, o que eu faço? Como é que eu posso fazer essa pessoa se sentir importante? Pensando do ponto de vista dela. Então, como é que eu mantenho esse contato? Eu procuro saber de que o Lucas gosta. Tem algum assunto que ele gosta? Então, de vez em quando eu mando uma mensagem para o Lucas com algum conteúdo que é interessante para ele. Eu de repente tenho um evento que eu mando para o Lucas. Falo, Lucas, olha, vai ter essa feira, não sei se você já está sabendo, pode te interessar. Vai ter esse treinamento e não precisa ser o meu treinamento, porque eu vendo treinamentos, né? Então, se eu mando uma mensagem vendendo um produto, eu viro a chata. Eu só me lembro do cliente quando eu estou vendendo alguma coisa. Verdade. Não. Data de aniversário, eu procuro sempre ter a data de aniversário, descobrir a data de aniversário, porque para a maioria das pessoas é um dia importante. Então, são pequenas coisas, mas que dá trabalho. E a maioria das pessoas não querem fazer. Quando a gente faz, o vendedor que se propõe a isso, ele está anos-luz à frente. Né? Então, pequenos cuidados com o teu cliente é mostrar para ele que realmente você se interessa por ele. Faça ele se sentir importante. Uma hora, nem que seja para falar assim, poxa, esse cara tem me ajudado tanto. Peraí, deixa eu sentar para escutá-lo de novo, não é? Eu falo que é mais ou menos assim, ó. Você chega numa loja, mulheres, né, que adoram sapatos, não é muito o meu caso, mas aí você chega numa loja de sapatos, a vendedora é super atenciosa, desce a loja inteira, te mostra um monte de sapatos. Gente, é muito difícil sair de lá sem levar nada. Muito. Não é? Porque você fica até constrangido, meu Deus. Como que eu vi essa pessoa buscar tanta coisa Tanta coisa e vou sair sem nada. Então a gente, é isso, né? É esse sentimento. Eu acredito o seguinte, o maior exemplo que na minha vida que eu tenho é Jesus. E Jesus veio e me ensina a gente a servir. Nós estamos aqui para servir, independente da sua profissão. E do vendedor, mais ainda, né? Então eu acredito que o procurar servir o outro é um excelente caminho para manter essa conexão. E na hora certa, a venda é só consequência. E você falou que a venda é um processo, você me ensinou isso. Dica para os vendedores, o que vender no início da venda? Legal. A venda é um processo, tem etapas, que se a gente queimar essas etapas, você vai ter problema. Então eu faço uma analogia. Imagina que você fosse comprar um celular pela internet, ok? A primeira coisa que você ia precisar para poder fazer a tua compra era o próprio Wi-Fi, né? Para poder ter a internet. Claro. Então, esse Wi-Fi, ele representa o quê? Eu preciso ter sintonia com o meu cliente. Então, como que eu vou criar sintonia? Buscando informações, fazendo o dever de casa, sabendo alguma coisa desse cliente antes de fazer o contato com ele, né? Pensando que tipo de pergunta, que tipo de surpreender que eu posso usar para criar sintonia com esse cliente. Sim. Beleza, eu tenho Wi-Fi, criei a sintonia com o cliente, ok? Próximo passo, onde que a gente entra para procurar o que a gente quer?
Despertar o interesse dele, as perguntas. As perguntas, eu uso como exemplo o Google. A gente não vai para o Google, não é para Sim. investigar, para pesquisar. Então, o exemplo é esse, né? Faça perguntas, mas faça perguntas que façam sentido e que ajudem o cliente a te dizer aquilo que você precisa de informação. Porque aqui, Lucas, acontece um problema muito comum. O vendedor faz meia dúzia de perguntas e aí ele acha que já é suficiente. Ele começa a deduzir o que o cliente quer e aí ele já está na cabeça o que ele vai oferecer. Isso é um tiro no pé. Eu falo, vendedor, você não é pago para deduzir nada. Você é pago para perguntar, escutar e se interessar pelo cliente. Então, levantei as necessidades. Aí é a hora de quê? Apresentar o meu produto. Baseado no que eu tenho de informação do meu cliente, onde é que esse produto casa? Porque às vezes, eu estou vendendo essa taça. Pro Lucas, eu vou apresentar essa taça de uma forma. Pro João, eu vou apresentar essa taça completamente diferente. Por quê? Porque a necessidade que eu descobri do Lucas é diferente da necessidade que eu descobri do João. Então, quer dizer que a solução tem que vestir em cada pessoa. Em cada pessoa. Eu falo que um bom exemplo é, pense que você é um alfaiate de alta costura. Você tem que construir, você tem que fazer uma roupa que vai casar no teu cliente. Porque quem compra roupa de alta costura paga caro, não paga? Sim. Seu cliente vai pagar mais, ele vai pagar o valor justo quando ele sentir que aquele produto realmente é aquilo que casa com a necessidade dele, que casa com a dor dele. Agora, Lucas, o que eu vejo é o seguinte, muitas objeções acontecem porque as primeiras etapas não foram bem feitas. Com certeza. Né? Não criei um bom rapport, não criei uma boa sintonia com o cliente, não fiz boas perguntas, não descobri realmente a necessidade dele, ou a maneira como eu apresentei o meu produto não foi convincente o suficiente. E você não conseguiu, talvez, vender a si mesmo. Exato. É porque a objeção, ela pode começar com você. O cliente pode criar objeção ao vendedor na chegada. Porque às vezes as pessoas... Isso é normal. As pessoas têm uma ideia de que a objeção só aparece na hora que eu apresento o preço. Isso é um equívoco. Né? As objeções aparecem em qualquer momento da venda, inclusive no seu cumprimento. Sim. Gente, sabe uma coisa? Eu tenho uma filha de 9 anos, né? Que você conhece, a Giovana. Uma coisa que eu treino com a Giovana, sabe o que é? Aperto de mão. Eu ensino para ela como é que a gente cumprimenta as pessoas, como é que a gente aperta a mão das pessoas. Porque até isso faz diferença do que você transmite para as pessoas na hora que você está cumprimentando. Às vezes o seu cumprimento já gera objeção. Eu tenho uma história curiosa sobre isso. Eu fui abordar um cliente e eu tava com o meu cabelo grande. Lembra que eu deixei meu cabelo grande com um coque? E aí, na hora que o cara chegou, me viu, falou assim... Aí eu me apresentei e falei assim, cara, eu achei que você era cabeleireiro. Então, olha a importância da imagem, da autoimagem, né? Você tá no padrão que a sociedade pede para aquilo ali, né? Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado também com como a gente se veste, como a gente se aparenta, né? Tudo isso é a nossa forma de vender e criar essa conexão. É lógico, Lucas, porque às vezes quando eu falo de aparência, que a aparência pode gerar uma objeção, às vezes as pessoas têm uma ideia, então eu tenho que estar de terno, né? Eu tenho que estar de blazer. Não, depende do seu mercado, depende do tipo do cliente que você está visitando, óbvio, mas independente se você está num jeans e uma camiseta, tem que estar uma coisa bacana, apresentável. E aí entra uma série de outras coisas, né? É o cabelo, é a barba, né? É o cheiro, né? Fala, gente, porque às vezes as pessoas falam assim, Glécia, mas todo mundo que é vendedor já sabe que tem que tomar cuidado com o hálito, né? Não ficar muito tempo sem comer, porque vai dar o bafo ali, né? Tem que cuidado com o desodorante, usar um bom desodorante. Isso as pessoas normalmente já sabem, mas um cuidado que às vezes as pessoas não têm é com o excesso. Porque, por exemplo, eu tenho o maior problema com cheiros. Eu também. O maior problema, eu sou alérgica. Muito forte me incomoda. Gente, se eu der uma carona para uma mulher, por exemplo, usando um perfume doce, eu vou ter dor de cabeça o resto do dia. Então, se eu encontro com uma pessoa que ela está com um perfume muito forte, eu já vou criar uma certa distância, eu vou repelir, não porque eu queira, mas porque o meu próprio organismo repele.
Então a gente tem que tomar esses cuidados, porque isso já é uma objeção, né? Então vamos falar de objeção, que é o princípio 7. Lá está escrito o seguinte: contorne as objeções antes que elas apareçam. Você falou um pouquinho disso. Como que eu faço isso? E se ela aparecer, o que eu faço? O que eu faço? Olha só, é muito comum quando a gente está fazendo uma venda, aí depois que você... Aí eu tô falando da objeção que aparece na hora que você apresentou o preço, por exemplo, né? Aí tem aquela história assim: ah, Lucas, olha, nossa, eu gostei muito da sua proposta, mas cara, eu não posso decidir isso sozinho, eu tenho que falar com o meu sócio. Se apareceu essa objeção, qual foi o seu erro como vendedor? Você não perguntou antes se ele decidia sozinho. Simples! Então eu falo que, Lucas, nós como vendedores, só tem um tipo de objeção que nós não podemos estar preparados para ele. É aquela que você nunca escutou. Se for uma objeção que você nunca ouviu, tá tudo certo. Você fala, nossa, essa aqui me pegou realmente pelo pé. Agora, o cliente dizer, caro, seu concorrente faz mais barato, né? Eu preciso falar com o sócio, eu preciso conversar com a esposa, eu não tenho equipe para isso. Não tenho equipe para isso. Tudo isso você já sabe que você vai escutar. Sim. Então o vendedor tem que listar isso quais aí. são as objeções que eu normalmente recebo, como é que eu vou lidar, como é que eu vou contornar. Então essa história do sócio. Lá no momento das perguntas, eu já pergunto, Lucas, aqui na empresa, como você atua sozinho, você tem sócios? Aí você vira pra mim e fala tem que ser assim, sutil, né? Sutil, é uma conversa, não é um interrogatório. bate-papo. Eu tô batendo papo com você. Aí você fala pra mim, ah, Gleice, aqui na Cresce Vendas eu tenho mais 2 sócios. 2, né? 2 sócios. São eu e mais 3. Mais 3. Eu tenho mais 3 sócios. O que eu vou te perguntar? Nossa, que bacana. Quais são os papéis que vocês desenvolvem? Porque aí, de repente, você já vai me falando, ah, né? Um cuida disso, o outro cuida disso. Tá falando. Quando tem que tomar decisões em relação a esse tipo de negócio que eu tô em questão com você, normalmente você decide sozinho ou vocês decidem em conjunto? Boa. Porque se você diz pra mim, porque aí, gente, tem aquele cliente vaidoso, né? Que ele vira e fala assim, não, essa parte quem decide sou eu. Pronto, ele não vai poder usar a objeção de preciso falar com o meu sócio depois. Que ele já falou pra você que quem decide é ele. Essa objeção você já matou no ninho. Se ele vira pra você e fala assim, não, normalmente eu faço em conjunto, nós decidimos todos os 4. O que eu faço? Falo, Lucas, olha, eu tô te ouvindo, gostei de ver a tua percepção, eu poderia bater um papo também com os teus sócios para ver a percepção deles, para que eu possa trazer algo que realmente seja funcional, seja prático, seja adequado para vocês 4. Tem uma objeção que é meio ruim de sair, quando a pessoa fala assim, Glécia, não é pra mim isso. Não é pra mim. O que faltou? Né? Porque aí vamos lá pro processo de vendas. O que faltou? Às vezes pode ser que você não tenha levantado a informação toda do cliente. Ou talvez não é pra ele mesmo. Ou talvez não é pra ele. E aí é onde eu falo que a gente tem que aprender com as crianças. Que você já viu como é que é criança? Você tem filho, você sabe como é que é. Você fala assim, não pode comer chocolate agora. Qual que é a pergunta? Por quê? Por quê? Aí você fala, por quê? Não sei o quê. Por quê? Então, o porquê é uma pergunta que tem que estar o tempo todo na nossa boca. Lógico, de novo, né? Não como um interrogatório, mas como uma conversa. Fala, Lucas, deixa eu entender, né? Qual que é a percepção que você tem? Por que você está me dizendo que isso não serve para você? Porque aí você vai começar a entender se realmente não é para ele ou se está havendo algum equívoco, se ficou alguma informação que para ele, né, não casou, que alguma coisa que ele não entendeu, mas a gente só vai saber perguntando. E qual que é a importância de se fazer alianças, parcerias para vender mais? Você é um especialista nisso, né? Eu vejo que mais do que nunca, Lucas, nós temos alianças, isso é sabedoria. Porque às vezes as pessoas ficam com medo, né? Ah, mas eu vou compartilhar o meu cliente, eu vou dar informação do meu cliente para o parceiro, porque, gente, é muito melhor
melhor, é muito mais forte. Eu falo que isso aqui é igual andar em bando, né? Quando a gente é criança, não é? Quando a gente tem os perrengues na escola, se tem alguém querendo te pegar na escola, você tá sozinho, você tá correndo um risco, né? Agora, quando você tá em bando, dificilmente o seu inimigo vai te abordar, porque você tá em bando, né? Então eu falo que ter alianças é estar em bando, porque a força que você tem pode ser a fraqueza que eu tenho. E aí quando a gente se junta, você me ajuda naquilo que eu sou fraca e eu te ajudo naquilo que você é fraca. E aí isso, o que a gente faz? Só multiplica forças. Então eu vejo que para ser um bom vendedor, as alianças são fundamentais. E isso envolve networking. Você tirou a palavra da minha boca. Eu ia perguntar assim, como que o vendedor ou qualquer pessoa empreendedora pode melhorar seu network? Quais são as vias? Olha, eu digo o seguinte, tem um livro que eu amo de paixão, que chama Cave um Poço Antes de Sentir Sede, que fala exatamente de networking, porque networking tem que ser um estilo de vida. A gente constrói, por que é cave um poço antes de sentir sede? Se você resolve cavar a cisterna na hora que você está com sede, você vai morrer, meu amigo, não dá tempo. Então, cava antes de precisar, invista na sua rede, conheça pessoas, frequente associações, frequente grupos de networking. Para quê? Para que você possa conhecer outras pessoas. Agora, o que é muito importante, Lucas? Eu hoje, né, sou diretora de um grupo de empresários, né, de networking. E aí, qual que é a diferença do networking bem feito? Networking não é ir um evento e chegar lá e ficar distribuindo seus cartões para todo mundo. Não é isso. Porque isso só vai dar uma coisa, a pessoa vai pegar seu cartão e jogar no lixo. Simples. Então eu falo que a melhor forma de você fazer um bom network, se interesse de verdade pelas pessoas. Porque na hora que você se interessar de verdade por alguém, eu falo simples, começa com uma pergunta simples, assim, cara, como é que você começou nesse negócio? Todo mundo gosta de falar dos seus negócios, das suas empresas. Por que o seu negócio tem esse nome? Por que tem esse nome? Desde quando que você atua com isso? É o que te levou para isso? Pronto, a pessoa começa a falar. E o que você faz? Quais são os seus principais produtos, né? É natural. Quando a pessoa começa a falar dela e a gente se interessa de verdade, a gente escuta, daqui a pouco ela começa a falar assim, opa, peraí, deixa eu me interessar por essa pessoa também. E ela vai naturalmente perguntar de você. Então eu falo que networking é isso, é você pensar o seguinte, com quem eu posso me conectar? E aí eu me lembro de uma frase que você disse numa palestra que você fez para o meu grupo de empresários, que você falou o seguinte, em networking, toda lagartixa conhece um jacaré. Porque às vezes a gente subestima. Essa pessoa, ela é tão pequena. Ou então segmento nada a ver com o meu. Nada a ver com o meu. Você não sabe quem é que está na rede de contatos dessa pessoa. Ou quem ela conhece que conhece. Né? E se você se mostra interessado, se você valoriza as pessoas, é natural que elas vão querer te ajudar de volta. Então eu acredito, eu sou apaixonada, né? Eu acredito que networking move o mundo. Sim, com certeza. E o network, ele faz você mudar de ambiente, e o ambiente faz você encontrar pessoas diferentes, e isso faz você criar novas habilidades, novos horizontes se abrem. O meu marido tem uma frase, Lucas, que ele usa que é assim, ó, melhor andar à toa do que ficar à toa. O que isso significa? Vá, né, saia do seu escritório, saia da sua mesa, saia da sua empresa, vá visitar pessoas, vai tomar um café com alguém, se vai bater um papo com alguém, porque os melhores negócios não acontecem no nosso escritório. Exatamente. Não é? Os melhores negócios, as melhores informações, né? Eu acredito que você vai entrevistar, não posso dar spoiler, né? Que você vai entrevistar o Milson, né? Do Supermax. Sim. E uma das grandes viradas de chave na vida do Milson foi através de uma conversa informal com um representante dele, que trouxe uma informação que o mercado ainda não tinha. Então, na hora que ele recebeu aquela informação, ele foi atrás. Isso é networking, né? Quando a gente se conecta com as pessoas, vem as melhores informações, vem os melhores negócios, chegam pra gente. Você me lembrou de uma história minha,
que quando eu pensei em fazer a Cresce Vendas, antes da Cresce Vendas ser a Cresce Vendas, a gente começou num sistema de leilão de centavos para supermercado. Lembro. Só que antes dessa ideia vir, eu tinha pensado em fazer uma farmácia com leilão de centavos. Então no meu network eu procurei, quem que é o farmacêutico que eu conheço? Túlio, Droga Alvim. Fui no Túlio, perguntei para ele, falei assim, Túlio, o que você acha dessa ideia de fazer uma farmácia com aplicativo e leilão de centavos? Ele me respondeu, você é doido, nada a ver, mas a ideia do aplicativo é boa. Por que você não faz aplicativo para todas as farmácias? O cara que veio a ideia. Olha. Só estou com a Cresce Vendas hoje, porque o network me colocou ali, né, junto com esse rapaz que tinha conhecimento. Andando à toa. Né, e tive esse insight dele, aí eu pensei, que nada, não é farmácia então não, é aplicativo para supermercados. Então, a importância do network. Uma frasezinha que ele me falou abriu um universo de possibilidades. Eu tenho uma crença, pessoal, que fechamento de venda é uma consequência de todo o processo, não é técnica, mas tem gatilho, tem uma ponte que pode levar para você fazer o fechamento de uma forma mais leve, não parecer que, ei, vamos fazer, tá fechado o negócio. Qual dica você dá para ser mais sutil desde que o processo tenha sido obedecido? Eu falo que é igual quando a gente vai fazer bolo, né? Como é que a gente sabe se o bolo tá assado? A gente enfia um palitinho, não é? Enfia um palitinho no bolo para ver se o bolo tá assado. É a mesma coisa com o cliente. Então, eu sei que às vezes é uma dificuldade para a pessoa chegar. Tem situações que tá tudo bem. Você chegar e falar assim, e aí, vamos fechar? Mas nem todas as pessoas se sentem confortáveis, né? Então, às vezes, você pode fazer uma pergunta que, querendo, se a pessoa te responde aquela pergunta, ela já tá dizendo para você que tá fechada. Tá subentendido. Tá subentendido. Então, eu posso virar para você e falar assim, Lucas, você prefere, né, a sua nota em nome de pessoa física ou pessoa jurídica? Se você me responde, o que você está dizendo? Que já tá fechado. Tá fechado, exatamente. Né? Ou eu posso perguntar assim, Lucas, para qual das suas filiais você prefere que mande fazer a sua entrega? Todo empreendedor tem que ser vendedor? Com certeza. Né? Todo empreendedor, todo médico, todo advogado, todo profissional, porque o tempo inteiro nós precisamos vender uma ideia, nós precisamos vender um produto, nós precisamos vender um serviço. E aí, o profissional que não sabe fazer isso, ele acaba se limitando. Então, eu falo que, às vezes, por que a gente vai no médico e aí ele prescreve alguma coisa e a gente segue? E outro vai, você sai de lá e fala, tá doido? Vou fazer isso não, tá esse médico aqui, porque ele não foi um bom vendedor. Perfeito. Para a gente encerrar, gostaria que você deixasse sua mensagem final, mas antes, falasse qual é a sua visão do Lucas. O Lucas, para mim, é um empreendedor nato. Você é um cara extremamente visionário. Então, como eu te disse, né, lá atrás, com 22 anos, você talvez não soubesse que você ia chegar onde você chegou, que você seria um tubarão, né? Mas você já tinha uma visão de empreendedorismo. Outro ponto que eu admiro demais em você, você é muito fera em relacionamento. Então, o seu interesse pelas pessoas, Lucas, ele é verdadeiro. E é por isso que as pessoas gostam tanto de ajudar. Gente, é difícil demais dizer não pra esse cara, porque ele é muito bom de relações. Ele vai cercando a gente de uma maneira positiva, não é uma coisa que a gente se senta... É orgânico. É orgânico. Então, isso é uma coisa que eu admiro muito em você. E você, essa sua inquietude, porque eu acredito que todo empreendedor ele tem que ter essa inquietude, ele tem que ser insatisfeito. Insatisfeito não no sentido de ficar reclamando. Inconformado. Inconformado, acho que essa é a palavra. Você é um inconformado muito positivo. Porque você mesmo quando você está no topo, quando você está, as coisas estão muito bem, você não estagna. Não é aquele cara que fala assim, beleza, eu já cheguei aqui, tá bom. Não. Peraí, o que eu posso ir além? O que eu posso ir além? Isso é muito inspirador. E essa é uma coisa que eu vejo muito forte em você, Lucas. Eu te admiro muito. Muito obrigado. E o que o público pode esperar do livro? Você ainda não leu, mas o que você acredita que vai? Você viu, você viu a prévia, você viu? Gente, o livro é uma delícia e vem com coisas muito práticas. Eu gosto muito disso, Lucas, porque a minha biblioteca, o meu acervo, eu tenho mais de 500 livros no meu acervo. Eu não tenho, esses dias eu me dei conta que eu não tenho nenhum livro de ficção. Não tenho nada contra os livros de ficção, mas é porque o livro de ficção não me dá aplicabilidade. Todos os meus livros são muito
aplicáveis. Eu vou pegar, eu vou usar na minha vida, ou eu vou usar com os meus clientes. E eu vejo o seu livro nesse sentido. Por quê? Porque você não está falando de teoria. Você está falando da tua vivência, da tua experiência, de ferramentas que você aplica, que você vive e que você já viu o resultado. Então, gente, é um livro para pegar, ler, debulhar e aplicar, para virar livro de cabeceira mesmo. Maravilhoso. Então vamos decorar uma sequenciazinha de rimas? Opa, vambora! Que você que me ensinou isso em um outro contexto? Vamos lá. 1 zoom, 2 arroz, 2 arroz, 3 francês, 3 francês, 4 retrato, 4 retrato, calma. 1 zoom, 2 arroz, 3 francês, 4 retratos. 5 cinto, 5 cinto, 6 japonês, 6 japonês, 7 cotonete, 7 cotonete, 8 biscoito. 8 biscoito, calma. Vamos de novo. 1 zoom, 2 arroz, 3 3 francês, 4 retrato, 5 cinto, 6 japonês, 7 cotonete, 7 cotonete, 8 biscoito, 8 biscoito, 9 chove, 9 chove, É o mesmo. esse é o mesmo, 10 anéis, 10 anéis. tá? Ok, Beleza? beleza. Então o quadro mental do 1 zoom é: você vê um transferidor gigante, alguém deu um zoom no transferidor de geometria. Ok, Para lembrar que a venda é transferência de certeza. transferência de certeza. Legal. 2, arroz. Você vai ver um não escrito com arroz grande, para lembrar que o não é maioria. Não, é maioria. Ok. 3, francês. Você vê um despertador que tem uma bandeira da França no fundo dele, para a gente lembrar que o tempo do cliente é dele. A gente tem que respeitar esse tempo. Respeitar o tempo dele. Então, Vai ele vai- acordar ele na hora vai- que ele quiser. Exatamente. Vai despertar a hora que ele quiser. 4, retrato. É um retrato de um camaleão sorridente. Pra gente lembrar do rapport, da alegria, do Se sorriso. adaptar ao se cliente. adaptar. Legal. 5, cinto. É um cinto do Darth Vader. É o cinto mesmo? É o cinto. Do Darth Vader, pra Ah. lembrar que a vida é uma jornada nas estrelas. Tô falando pra vocês, cara, a criatividade de pessoa. 7, cotonete. 7 cotonete. O que Com- eu vou fazer com o cotonete? Pensa o cotonete como se fosse um salto com vara, que você vai pular a objeção. Então, contornar a objeção antes que ela apareça com o cotonete. Pula objeção, gente. Pula. 8, biscoito. Biscoito. Você abre um porta-anel, é um anel de biscoito. Para lembrar de fazer alianças, formar parcerias. Legal. Ok. 9, chove. Tá Chove. chovendo gelo. Saber quebrar o gelo. Legal, gostei. 10, anéis. É um homem ou uma pessoa pedindo a outra em casamento. E essa pessoa aceitando. Essa pessoa que pede a outra pessoa em casamento, ela tem que ter técnica? Ela tem que ter alguma coisa ali, alguma mandinga? Ou Não, o processo tem que ter inteiro? Relacionamento, foi construído. Exatamente. Então, É o o fechamento. fechamento ele tem que ser natural, ele é consequência do processo, né? Técnica em si. Adorei. Né? Então, esse é um storytelling que a gente tem para poder memorizar os 10 mandamentos do novo vendedor. Né? Adorei. E aprendi com você. Foi muito melhor, gente. Glécia, bom. muito obrigado de novo Obrigada, querido. Que por delícia. participar. Ó, desejar sucesso pra você é redundância, você sabe, né? Mas eu acredito que tudo que a gente planta, a gente colhe. E você está plantando uma semente maravilhosa, que é contribuir com outros vendedores, com a tua experiência, com a tua história. Então, que Deus te abençoe muito. Muita Que seja gratidão. realmente um tempo que as pessoas possam descobrir o tesouro que há escondido nesse livro, viu? Uau, Muito bom. muito obrigado. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido o nosso podcast com a Glécia, que é uma grande mentora. Vai ter o Instagram dela aqui para vocês poderem seguir e também pegar várias dicas com essa guerreira das vendas Me aqui. sigam lá, que tem boas dicas por lá. Então é isso, vamos fechando. Muito obrigado e até o próximo episódio.